noite a todos! Hoje estamos aqui para uma aula para falarmos a respeito da LGPD, os principais conceitos, né? Os conceitos básicos a respeito da nova lei. Vamos conversar um pouquinho aí sobre várias questões. Então hoje nós vamos falar sobre o que é a LGPD, o que são dados, né? Que tipo de dados que nós temos. Vamos fazer uma reflexão a respeito dos nossos dados pessoais, né? Como nós cuidamos dos nossos dados pessoais. Vamos falar a respeito da aplicabilidade da lei e também onde ela não é aplicável, né? Então, a gente vai estar tratando aí do efeito cascata que a lei vai gerar aí em todas as empresas, né? Onde se aplica na minha empresa construtora, então o foco dessa live é falar especificamente de construtoras. Claro, vamos falar nós como pessoas, né, como CPF, mas o foco é falar em construtoras e questões a serem consideradas aí no processo de adequação. O que é a LGPD, né? É a Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, tá? Então a lei não é uma novidade, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Então hoje muitas vezes eu falo sobre LGPD e as pessoas fazem aquela cara de surpresa. LGPD? O que é isso, né? Você já ouviu falar? Então vejam, norma de desempenho que está em vigor desde 2013, a gente vê essa cara de surpresa, né? Imagine com relação à LGPD, que é de 2018. Então ela entrou, ela foi... esqueci o termo agora, mas foi assinada em 2018, mas ela teve 2 anos que ela ficou em período de adaptação e ela entrou em vigor efetivamente no dia 18 de setembro de 2020. Agora, a partir de 1º de agosto de 2021, então agora, daqui a poucos meses, maio, junho, julho, agosto, daqui a 3 meses, entram em vigor as penalidades. Até então, apesar da lei estar em vigor, não existiam ainda penalidades. Existem várias penalidades previstas na lei, mas as empresas ainda não estavam sujeitos a essas penalidades. Então, a partir do dia 1º de agosto, todas as empresas estarão sujeitas. E aí, a pergunta começa o desespero, né? Meu Deus, e o que eu faço agora, né? Então, a gente vai tratar um pouquinho como quem vai fiscalizar, como é que eu me garanto, né? Então, eu sempre faço uma comparação. Quando a gente fala de obra, normalmente você fala assim de segurança do trabalho, você já pensa, quem é que fiscaliza? É o Ministério do Trabalho. Então, nós também vamos ter uma autoridade nacional que é responsável pela questão de dados, que é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É essa autoridade nacional que vai regulamentar toda essa questão dos dados pessoais. Então, é para essa autoridade que nós vamos ter que prestar contas, é para essa autoridade que vai poder autuar, para essa autoridade que nós vamos poder fazer denúncias, tá? Então, essa é a estrutura que nós temos, tá bom? Mas, antes de a gente começar a falar de LGPD e de aprofundar nesse assunto, a gente precisa entender o que são dados, né? Então, dados são informações que, por si só, não tem, assim, inteligência, né? É igual quando a gente fala hoje na internet, a gente fala muito da era do conhecimento, e é verdade, e é muito diferente o dado do conhecimento, da informação e do conhecimento, né? Então, veja, quando a gente está falando, não vamos nem falar de LGPD, mas quando você pega um dado na internet, então, X mil pessoas estão com gripe. Mas o que é X mil pessoas com gripe? Ou com Covid? Você tem que ter uma relação disso, ou com o total da população, ou com uma região. Então, um dado sozinho não é nada. Então, o dado não gera conhecimento, não gera informação efetivamente. Agora, quando esse dado passa por um tratamento, aí já é diferente. Então, vamos lá. O que é um tratamento de dado? É tudo que você faz com esse dado a partir do momento que ele entra na sua empresa até o momento que você descarta. E isso inclui o quê? Isso inclui a coleta, inclui o armazenamento, inclui a transferência de dados, né? Inclui a exclusão. Então a gente tem um ciclo. Então aquilo que a gente fala na qualidade, por isso que eu falo tanto que isso tem a ver com qualidade, que tem muito a ver com
processo, aquilo que a gente fala, toda empresa tem um processo e acaba tendo um ciclo, né? E aí a gente vai ter a questão dos dados, tá bom? Então eu vou tentar sempre fazer uma relação com algo mais conhecido, mas essa aula mesmo é para a gente tratar dos conceitos básicos. A intenção é que a gente tenha uma próxima aula aprofundando um pouquinho na questão mais técnica com relação à norma, tá bom? Coloquem os comentários, né? Fiquem à vontade aí para fazer perguntas dentro do possível, né? Do meu conhecimento, eu vou estar respondendo para vocês, ok? Contem para mim aí, qual a experiência que vocês têm, que conhecimento vocês têm em relação à LGPD, pode colocar aí para mim para eu ter uma ideia, tá bom? Então vamos lá. E o que são dados pessoais? Dados pessoais são todas as informações que identificam ou podem identificar uma pessoa. E aí é aquele detalhezinho que as pessoas esquecem. Então, o que são dados que identificam uma pessoa, né? Então, é fácil. Então, é RG, CPF, o nome, né? Então, isso identifica efetivamente uma pessoa. O título do eleitor, a CNH, né? Então, isso identifica efetivamente uma pessoa. Mas, o que são dados que podem identificar uma pessoa? E aí, a gente tem que parar para pensar um pouquinho, né? O que pode identificar uma pessoa? Então, a gente começa a pensar, bem, se eu souber o endereço dessa pessoa, pode identificar, né? Se eu souber o gênero, masculino, feminino, se eu souber a cor, a raça, a religião. Então você começa a juntar informações que mesmo você não falando o nome da pessoa, eventualmente você pode identificá-la. E existem informações que a gente nem consegue imaginar. Então, por exemplo, com relação à sua geolocalização. Então, com relação a... Hoje a gente tem celulares, né? A gente usa os aplicativos aí diariamente, na maioria das vezes, para se localizar. E ali ele tem todo o nosso histórico de localização. Então, por exemplo, sabendo que você vai todos os dias num determinado endereço, é possível muitas vezes identificar a pessoa. Você traça um perfil, tá? Então, tudo que você pode juntar de informação para traçar o perfil de uma pessoa é um dado pessoal, porque não é o dado que identifica, mas sim o dado que pode identificar uma pessoa. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não se dá conta dessa questão do dado que pode vir a identificar. Então eu vou fazer um testezinho aqui, né? O que significa essa história do dado que pode identificar, né? Bem fácil. Então se eu falar assim para vocês, olha, eu estou falando de um homem. Aí eu digo assim, é um homem e é um homem negro. Tem muitas opções, né? Agora, quando eu falo assim, é um homem negro que foi presidente dos Estados Unidos, alguém mata a charada? Então, essa é a diferença quando a gente fala em dados que podem identificar. Eu falei o nome da pessoa? Quem que é essa pessoa? Né? Eu não falei o nome, mas aposto que todos vocês sabem quem é essa pessoa. Então, esse é um exemplo clássico para demonstrar que sim, apesar de não ter o nome, os dados podem identificar uma pessoa, tá? Então, esses dados são dados pessoais, ok? Então, tá bom. E aí, os dados também podem se caracterizar em dados sensíveis. É interessante a gente entender o que são dados sensíveis, né? Todo dado sensível é todo aquele dado que pode gerar algum tipo de discriminação. E isso é bem importante, né? Nos dias atuais, quando a gente fala em questões discriminatórias, isso dá margem a várias ações, né? Em diversos assuntos, seja por religião, seja por cor, né? Ou por opção sexual. Então, você não pode, você tem que ter cuidado, você não pode tratar indiscriminadamente esse tipo de dados. Então, olha, vamos lá, raça. Raça pode ser um dado discriminatório, certo? Etnia, né, a origem, de onde a pessoa é, né? Então, é um muçulmano, né, alguém de algum país, né, que não tão bem quisto, ou em uma determinada região específica, né, que isso acontece.
opinião política, né? Então, se você é de a favor ou contra um determinado partido ou um determinado político, religião, então a religião também é um fator que pode ser discriminatório, orientação sexual, em muitos casos, né? Questão de saúde, então, por exemplo, HIV, né? Covid, questão, eu falo, né, quando falo de questão de saúde, olha só, a gente tem ASO na empresa, né? Toda empresa tem ASO dos seus funcionários, e o ASO tem dados sensíveis, né? Com relação à questão de vida sexual, comentei, informações genéticas, também são dados pessoais, biometria é um dado mega sensível pessoal, né? Geolocalização também é um dado sensível, né? Então você tem que ficar atento. Então, comentando aí sobre os dados sensíveis, será que temos dados sensíveis na nossa empresa, né? Então, sim, temos dados sensíveis e temos vários, né? Então, a gente muitas vezes coleta informações, inclusive desnecessárias muitas vezes, mas a gente tem. Então, escolas, por exemplo, quando você vai... A LGPD se aplica a qualquer atividade, né? Qualquer empresa e tudo mais. Mas escolas, por exemplo, você vai lá e coleta a religião da criança. Precisa coletar esse tipo de informação? Não sei. A gente vai falar um pouquinho depois que tem questões legais, que você é obrigado a coletar determinados dados, ok, né? Mas assim, a questão precisa, a gente tem que analisar e isso vai fazer parte aí do processo de implementação. A gente vai falar isso provavelmente numa próxima aula, tá bom? Mas aí só para vocês entenderem. E aí ainda tem um terceiro tipo de dado, que é o dado de criança e adolescente, né? Então, crianças são consideradas até 12 anos, tá? E aí, adolescente até 18. E aí a gente pergunta, mas na minha empresa não tem, porque não tem trabalho infantil na minha empresa. Realmente, na sua empresa não tem trabalho infantil, mas você não pede a carteira de vacinação dos filhos dos funcionários? Você não pede certidão de nascimento, porque tem, às vezes, auxílio, né? Que fala auxílio quando você tem filhos e tal, até uma determinada idade. Então, sim, a empresa também tem acesso a dados de crianças e adolescentes. Então, veja, quando a gente fala, a empresa em geral tem dados pessoais, dados sensíveis e dados de crianças e adolescentes. E aí, para cada uma dessas situações, vai ser necessário uma tratativa diferenciada dentro da empresa. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer uma reflexão aí, então, sobre dados pessoais. Falem para mim, vocês têm noção de quantas vezes vocês fornecem os dados de vocês por dia? Vocês já pararam para pensar nisso? E em que tipos de locais vocês fornecem os dados de vocês? Então, muitas vezes, não, Gisele, eu não forneço meus dados para ninguém. Hoje mesmo eu saí da minha casa, fui para o trabalho, trabalhei o dia todo e voltei para casa. Eu não comprei nada, não fui em nenhum lugar, eu não fiz nenhum cadastro em loja, eu não forneci meus dados para ninguém. Será? Né? Então, se nós pararmos para analisar um pouquinho, não precisa ir muito longe, a gente forneceu nossos dados muitas vezes durante o dia. Quando você entrou no aplicativo, quando você se cadastrou em uma loja, quando você comprou numa loja online, quando você assistiu alguma aula, né, que você comprou um curso e assistiu uma aula. Então, a gente fornece os nossos dados muitas vezes por dia, né? Isso é bem forte, cada vez mais forte, né, essa questão dos dados. Vocês já pararam para pensar? A gente não paga para acessar o Facebook, a gente não paga para acessar o Instagram. Hoje eu não estou pagando para fazer essa live com vocês aqui no Instagram, certo? Será? Por que essas empresas, elas dão a possibilidade de a gente utilizar os seus serviços sem fazer nenhum tipo de pagamento? Alguém arrisca falar alguma coisa para mim? Será que não tem mesmo? A gente não paga nada? Essas empresas, na verdade, elas não nos cobram em dinheiro, mas hoje elas são detentoras da maior riqueza, do novo petróleo. Na verdade, elas são detentoras dos dados pessoais de milhares de pessoas, né? De milhões de pessoas, né? E isso é o novo petróleo, essa questão dos dados pessoais.
Ah, a Simone tá colocando aqui porque são bonzinhos. Eles são os amores, são super bonzinhos, né? Então, realmente, a gente não para pra pensar nisso. Vocês já pararam pra pensar que muitas vezes, mesmo sem você estar tocando no celular, sem você estar ligando, sem você estar acessando um aplicativo, você está sendo monitorado? Já aconteceu com vocês de vocês estarem conversando sobre um determinado assunto? Sei lá, eu tô interessada em comprar uma casa. Nossa, eu queria uma casa em mais ou menos tal região, assim, assim. Pois é, eu ouvi falar daquela construtora e de repente começa a bombar informação sobre obras, empreendimentos daquele tipo que você falou? Por que será que isso acontece, né? Isso acontece porque a gente deu permissões, né, nos aplicativos e no celular de forma geral, para que eles tivessem acesso a algumas, né, a nossa câmera, ao nosso microfone, e aí existe ali uma inteligência artificial que está monitorando tudo que nós falamos e fazemos, tá? Não sei se vocês já pararam, se vocês já utilizaram, mas existem aplicativos, por exemplo, que monitoram o sono. Como é que ele monitora o nosso sono sem estar conectado na gente, né? Então existe uma inteligência artificial ali dentro, ali instalada, né? E assim uma infinidade de outras questões. Então, como é que você acessa uma loja e depois você começou a procurar lá, eu quero comprar um vestido. De repente chove vestido, só propaganda de vestido. Eu quero comprar uma bota, chove propaganda da bota. Então, às vezes a gente pensa, meu Deus, não vou nem pesquisar, porque só vai aparecer esse negócio pra mim agora, né? Porque é isso, através dos nossos dados pessoais, a inteligência artificial vai criando uma rede ali, né, que vai gerar conhecimento. E aí ela vai traçar um perfil de cada usuário, e esse perfil vai trazer questões bem específicas, né, pra gente. Quero dar um exemplo para vocês de um caso que virou até um case de marketing, né, que aconteceu nos Estados Unidos com relação à Target. Então, lá teve uma situação onde um pai foi fazer uma reclamação furioso no Target, que é uma grande rede nos Estados Unidos, né, porque a filha dele, adolescente, estava recebendo ali, sendo bombardeada por cupons de descontos, né, típicos de gestantes. Então, fraldas, né, coisas que normalmente uma gestante compra. E o pai foi lá furioso, porque se vocês estão querendo induzir a minha filha a ficar grávida, né, por que vocês estão mandando esses cupons de desconto? E aí a Target prontamente se desculpou, falou, né, que isso não aconteceria e tal, e aí, ok. E não demorou muito tempo para que o pai descobrisse que a menina realmente estava grávida, né? E aí ele foi lá, isso se tornou um case, porque como é que a Target, antes da menina saber que estava grávida, já sabia disso, né? Isso tudo baseado no perfil de consumo, tá? Outra questão, dados pessoais, por exemplo, relacionados a tudo que a gente faz, por exemplo, na farmácia. Você coloca o CPF, você tem um histórico. Então, o que você comprou, a cada quanto tempo você compra. Então, você gera um histórico, tá? E isso pode aí realmente traçar um perfil, tá bom? Importante a gente frisar, né? A lei não proíbe nada. Não é ilegal você trabalhar com marketing digital, não é ilegal mandar e-mails para as pessoas com divulgação, não é ilegal mandar promoções para as pessoas, né? Não é ilegal você ter a documentação dos funcionários na sua empresa, né? Nada disso é legal. A lei, ela só veio para criar regras. Então a lei define as regras do jogo. Você não pode simplesmente ficar utilizando. Existem regras e aí a parte um pouco mais avançada que a gente vai comentar posteriormente, mas que a gente fala são as bases legais que a gente utiliza, os princípios da lei, né? Então, por como que a gente vai atuar e de que forma que a gente pode utilizar esses dados. Mas é importante frisar que não é proibido, porque o uso de dados, ele ajuda na experiência do cliente, né? Vocês, quem não gosta realmente de receber a propaganda ou receber a divulgação daquilo que te interessa, seria muito mais chato se a gente ficasse recebendo um monte de coisa que a gente não tem interesse,
né? Então, isso faz parte da experiência do usuário. Então, não é ruim. O que não pode é ser a revelia do titular de dados, né? Então, a norma, ela vem trazer, ela vem trazer um empoderamento do titular de dados. Você tem que ter a opção de, se você quiser voltar atrás, por exemplo, e não permitir mais que usem os seus dados, você tem que poder permitir, você tem que poder falar isso e realmente os seus dados não serem utilizados. Assim como uma série de outras coisas, tá? Então, a gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre isso, ok? E falando sobre a aplicabilidade, né? Então, assim, ó, qualquer pessoa física ou jurídica, né, que utilize dados pessoais, né, e que isso tenha a ver com a parte comercial, né, que tenha dinheiro envolvido, né, para geração. Então, uma pessoa física que vai usar dados pessoais de uma forma comercial, LGPD se aplica. Então, a LGPD se aplica para o dentista, para o médico, para o engenheiro, para a manicure, para a cabeleireira, para esteticista, para o engenheiro, para o arquiteto, para a construtora, para a farmácia, né? Para qualquer pessoa, qualquer empresa que utilize isso comercialmente. Então, você diz, mas uma manicure precisa? É uma pessoa física? É, mas ela trata dados pessoais de alguma forma? Se sim, a LGPD se aplica também, tá bom? É importante, para qualquer porte de empresa. Então, não importa se é uma empresa de 1 funcionário ou de 1000 funcionários, a lei se aplica da mesma forma, tá bom? Então, não importa que tamanho essa empresa tem. Logicamente, quanto maior a empresa, mais complexo é o processo, né, de adequação, de controle em relação a isso, mas ela se aplica para empresa grande ou pequena, tanto faz. Se aplica, tá, a dados coletados no território nacional, tá, ou ainda que tenha titular localizado no território nacional. Então, se aplica aí para todo mundo. Importante, se aplica para o ambiente online, mas ao contrário do que muitos pensam, não é somente para o online, para o offline também, tá? Então, não é só, minha empresa, ela não tem site, a minha empresa não coleta dados, não manda e-mail para ninguém de fora, mas os dados que você tem dentro da sua empresa só em meio físico, tá? São dados pessoais, então não é só no meio online e sim no offline também, tá? E o offline também tem um controle, tem que ser estabelecido todo um controle para ele, tá? Então, como eu falei, pessoa física se houver atividade econômica e pessoa jurídica de qualquer natureza, privada, pode, independente se ela tem fins lucrativos ou não, mesmo instituições, associações, igrejas, filantrópicos, para todos eles a LGPD se aplica. Então, quando eu falo da LGPD e as pessoas, assim, realmente elas não têm noção nenhuma, tá? Então, é importante. Vou reforçar aqui, o meu foco é sempre falar de situações aplicáveis à construção civil, né, que é a minha área de atuação. E eu me interessei muito por esse assunto por considerar que ele tem muito a ver com a área de qualidade. Hoje nós vamos estar tratando dos princípios básicos, mas com certeza quando a gente começa a aprofundar, a gente começa a perceber o quanto isso tem a ver com a área da qualidade. Então por isso que eu acabei me interessando tanto. E faz parte também do processo, né? Querendo ou não, tem a ver com a qualidade. Na aula que eu dei sobre análise de contexto, né? Eu até comentei sobre isso. A LGPD é um ponto que tem que estar mapeado lá na área de qualidade, na questão de ambiente externo, porque ela pode ser uma oportunidade e pode ser uma ameaça. E isso tem que estar mapeado. Então, em função disso e das particularidades e das semelhanças que tem com a qualidade, eu me interessei pelo assunto, mas meu foco sempre é a construção civil, é entender e aplicar isso para as construtoras de forma a ajudar aquela questão do respaldo legal, né? Que eu sempre falo. Todo o meu trabalho é voltado para ajudar a empresa construtora a ter aí condições, um respaldo legal, né, no sentido de estar fazendo a coisa certa, de acordo com as leis, e que isso possa gerar realmente uma vantagem para a empresa construtora e possa realmente tanto ter uma vantagem competitiva, como evitar problemas e passivos futuros, tá bom? Então vamos lá. E onde que a LGPD não se aplica, tá? Então, ela não se aplica em dados de pessoa jurídica, no CNPJ,
tá bom? Então, aqueles dados da pessoa jurídica não entram, o famoso B2B, quando você faz tratativas de empresa para empresa. Aí a gente não está falando de dados, não está considerando dados pessoais, não está considerando LGPD. Agora, os funcionários dessa empresa, aí é diferente. Então, na nossa realidade da construção civil, o que acontece? A gente contrata empreiteiros, certo? Esses empreiteiros, para trabalharem nas nossas obras, precisam apresentar a documentação dos seus colaboradores. E que documentação que ele apresenta? Então, ele vai apresentar a ficha de registro. Quantos dados nós temos na ficha de registro? Aí ele vai apresentar o ASO. Quantas informações sensíveis a gente pode ter no ASO, né? Pode ter um inapto para altura, um inapto para trabalho confinado, vai constar exame, não vai constar o resultado dos exames, mas vão constar os exames que ele fez, né? A gente tem acesso a ainda, muitas vezes, a carteira profissional, né? Nem sempre, aí depende de empresa para empresa. A gente tem acesso aos treinamentos, a gente tem acesso a muita informação do empreiteiro, né? Do funcionário do empreiteiro. Sem contar que depois, quando vai lá para a parte administrativa, a gente tem acesso a outras informações, né? Que também vão lá para os órgãos, para o governo e tudo mais. Então, sim, a gente trabalha bastante com os dados dos funcionários da empresa. Então, a gente não está preocupado aqui com o CNPJ, mas sim com os funcionários, o CPF de quem trabalha para essa empresa. Esses dados a gente tem que ter atenção, tá bom? Aí, pessoas físicas sem finalidade econômica, então, daí não se aplica. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, para ver se fica claro. Eu, Gisele, vou dar uma festa, tá? De comemoração do meu aniversário. E aí eu pego, para isso, eu entro em contato com vocês e digo, me passa aí o nome completo, o teu endereço, porque eu vou mandar o convite para você pelo correio. Eu estou sujeita a LGPD? Nesse caso, eu não estou sujeita a LGPD. Por quê? É uma pessoa física, sem finalidade lucrativa, né? E nesse caso, colocando aqui, não é, realmente não se aplica, porque é uma pessoa física que está tratando dados pessoais sem objetivo de lucro. Então, eu simplesmente estou convidando vocês para o meu aniversário. Agora, se eu mudar a situação, eu, Gisele, vou fazer uma festa para arrecadar dinheiro. Então, nessa festa, eu vou vender bebida, vai ter banda, sei lá, e eu vou vender convites para vocês. E aí, eu vou cobrar, né, a entrada nessa festa. Então, aí eu pego nome, endereço, telefone para enviar os convites para vocês. Porém, vocês estão pagando por esses convites. Será que a situação muda? Então, conforme eu falei para vocês agora, a partir do momento que mudou e que tem fins, né, lucrativos, a LGPD se aplica, mesmo a Gisele sendo uma pessoa física. Nesse caso, a LGPD se aplica. Então, é o mesmo caso que eu comentei da manicure. É uma pessoa física, mas que trata dados com fins comerciais, né? Então, a LGPD é aplicável. Ok? Entendido isso? Então, tá bom. E o que vai acontecer agora, né? A gente vai ter um efeito cascata. O que é o efeito cascata que eu chamo? É o seguinte, como sempre, as coisas começam a funcionar primeiro nas empresas maiores. Então, se a gente parar para pensar, quem que hoje já está efetivamente adequado à LGPD? Provavelmente as grandes empresas. Então, assim, quando você conversa com as pessoas do meio e você começa a participar de cursos e eventos voltados à LGPD, o que você percebe? As multinacionais, elas já estão adequadas ou finalizando o processo de adequação. Por quê? Porque a LGPD, ela tem origem na GDPR, que é a norma europeia de proteção de dados. Então, a LGPD, ela é praticamente uma cópia da norma europeia. Então, as multinacionais já atendiam a norma lá fora. E aí, elas já começaram o processo, assim que a lei entrou em vigor,
elas começaram o processo de adequação aqui no Brasil. Então, as empresas grandes, a maioria delas já estão adequadas, tá? E o que vai acontecer no efeito cascata? Porque é o natural. Para você estar adequado ao LGPD, você precisa que os seus fornecedores também estejam, porque ali todo um tem dado do outro, né? Você vai coletando esses dados, você tem que ter tratativa, você compartilha dados, inevitavelmente, e aí você precisa que a outra empresa também esteja adequada. Então o efeito cascata é isso. A empresa grande, então você pensa numa montadora de carros. Essa montadora com certeza já está adequada. E o que começa a acontecer? O fornecedor do chassi, o fornecedor das partes do carro, que eu não entendo muito de carro, né? Mas todos os fornecedores que vão trabalhar e vão fornecer para essa empresa, de alguma forma, se tem tratativa de dados pessoais, eles vão ter que estar adequados. Gisele, não tem tratativa de dados pessoal, ele só fornece peça. Ok, se é B2B, não tem dado pessoal, não se aplica a LGPD. Mas quando a gente fala em contrato de prestação de serviço, praticamente sempre, né? É difícil você ter uma prestação de serviço onde não envolva dados pessoais. Então vai ter que ter esse processo de adequação. E o que isso significa para nós, construtoras? Significa que você vai ter que estar atento com o teu empreiteiro, então, com o teu escritório de contabilidade, com o teu escritório de advocacia, com as tuas consultorias, tá bom? Então, você vai ter muita gente envolvida nesse processo e você vai ter que estar atento, porque todos esses profissionais vão ter que se adequar. Então, esse é o efeito cascata. E ainda, a gente tem toda a questão de softwares, então os contratos com empresas de software vão ter que ser revisados. Então, existe um trabalho bem grande de revisão de contratos envolvido. Por quê? Porque a gente vai ter que colocar as cláusulas específicas em relação ao LGPD. E antes que alguém fale alguma coisa, igual a norma de desempenho, não existe uma única resposta certa. Então, quando a gente fala de LGPD, a gente tem que estudar o caso real, né? O caso concreto. Qual é a situação? Por quê? Porque a gente tem a posição do operador, né, e do controlador, né, que são os personagens aí com relação à norma, e pode variar conforme a empresa, um caso ou outro. Então, a gente vai ter que analisar especificamente esse caso, tá bom? Então, não existe resposta certa, uma única resposta. Então, como é que eu faço nesse contrato? Depende. Então, vai ter que ser avaliada a situação real e concreta, tá bom? É importante a gente entender que a LGPD, ela não veio para literalmente ferrar as empresas, né? A LGPD, ela tem uma questão muito positiva, porque nós temos que entender a questão dos nossos dados pessoais, do quanto eles são importantes, né? E que as empresas têm que ser responsáveis também em cuidar dos nossos dados pessoais para evitar qualquer tipo de vazamento ou incidente. Quando a gente fala de vazamento, não é só o que a gente vê na televisão, né? Nossa, vazaram milhares de dados. A gente pode ter pequenos incidentes de dados dentro da nossa empresa com pequenas situações. Então, situações, por exemplo, quando você compartilha com uma pessoa de fora um dado que é interno da empresa que você não deveria compartilhar. Quando você manda um e-mail para a pessoa errada, muitas vezes era para colocar lá João, arroba tal empresa, saiu João, foi no automático, João, arroba, puxou de outra empresa, você mandou uma informação que era de uma empresa para outra. Isso é um incidente relacionado a dados. Claro, se a gente estiver tratando de dados pessoais. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a essas questões. Mas a LGPD não é só multa, a LGPD não veio para penalizar as empresas. A LGPD veio para estabelecer as regras do jogo e ajudar nesse processo, né, de organização do mercado em relação à questão dos dados pessoais. Então, não vejam a LGPD como uma coisa negativa, tá? Só que, claro, vai requerer atenção, vai requerer estudo, né, entendimento sobre o assunto, tá bom? A LGPD também traz, né, nesse processo, um profissional chamado encarregado de dados, ou DPO, que é a sigla em inglês. Eu faço uma comparação que esse DPO era como o antigo RD na questão da qualidade, tá bom? É a pessoa que vai responder em nome da empresa, tanto para o titular de dados, como também
para a Autoridade Nacional, né, a ANPD, ok? Então, é uma pessoa que pode ser funcionário da empresa ou um terceiro, tá? Uma pessoa de fora. Então, a lei também traz uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de trabalho. E eu acho bem interessante. Esse DPO, ele é um profissional que vai ganhar muito bem, inclusive. Então, pode ser uma boa oportunidade de mercado, tá bom? Outra coisa que é importante a gente frisar com relação à LGPD é que a LGPD você não faz sozinho, ela é multidisciplinar. Por quê? Porque quando a gente fala de LGPD, nós vamos falar de contratos. E quem são os especialistas em contratos? Os advogados. Então, claro, para colocar nos termos jurídicos, ninguém melhor que ele. Quando a gente fala em LGPD, nós estamos falando de tecnologia de informação. Quantos de nós são experts nesse assunto? Poucos, né? Então, muito provavelmente, a gente vai ter que ter o suporte do pessoal de TI, né? E assim, em várias outras áreas, RH, e vai ter que ser multidisciplinar. Então, se a sua empresa for uma empresa grande, é importante a criação de um comitê onde participe um representante de cada setor, desses principais, para que você possa realmente estar atuando ali. Vejam, na nossa questão de construção civil, a gente tem a questão do marketing, que é super impactado, né? Então, com relação ao LGPD, então a gente precisa de um representante do marketing, a questão do comercial, a gente tem a questão das imobiliárias. Então, eu acho que esses são os pontos mais sensíveis aí em relação à construção civil, né? Então, marketing, RH, segurança do trabalho, né? Comercial. Então, são áreas que a gente vai precisar ficar bem atento, tá bom? Mas assim, de novo, as leis não proíbem as práticas atuais, ela apenas regulamenta. E para isso, vocês vão precisar fazer um processo de adequação em relação à lei. E aí, de novo, eu comparo com o sistema de gestão da qualidade, né? É como se você fosse implantar um sistema de gestão da qualidade, porém, é um programa de adequação à LGPD. Ele vai ter também aí o seu caminho, a sua trilha, né, nesse processo de implementação, e você vai fazer isso. Gisele, como é que eu faço? Você pode se qualificar, né, e tentar fazer sozinho, né, ou você pode contratar um profissional, uma consultoria para ajudar a sua empresa a fazer isso, tá bom? A notícia boa e notícia ruim, né? Hoje nós não temos tantos experts no assunto, uma vez que a lei é nova, uma vez que as pessoas demoraram a correr atrás, né? Então tudo é muito novo. Então também é uma chance para você que quer se especializar, conhecer um pouco mais, né? Ampliar seus conhecimentos e talvez ter uma boa oportunidade no mercado, tá bom? Então não tem hoje assim um super expert. Uma outra coisa que a LGPD traz é que como é algo muito, muito, muito amplo, vão surgir especialistas em determinadas áreas. Então, como eu falei para vocês, eu hoje, tudo que eu faço, eu foco na construção civil, porque a minha área de atuação é onde eu tenho mais conhecimento. Gisele, mas vamos lá, na área de odontologia, dá para fazer? O profissional que trabalha com gestão, com a LGPD, ele pode trabalhar em qualquer área, mas é muito mais difícil. Por quê? Porque a LGPD, assim como na questão da gestão da qualidade, ela foca em a gente descobrir leis e normas, porque você vai ter que definir que base legal você pode utilizar muitas vezes para fazer a coleta de dados, né? Então vai exigir que você conheça as normas, conheça as leis do seu segmento. Então é muito mais fácil quando você se especializa num determinado segmento do que quando você fica fazendo para vários segmentos diferentes. Porque, dá para fazer numa escola? Dá, mas a legislação da escola é completamente diferente da legislação da construção civil. E com isso, gera outras questões, situações diferentes. Lembra que eu falei que não existe resposta certa? Cada caso é um caso? Então, aí literalmente cada caso é um caso, mais do que nunca. Porque você vai ter que estudar as leis, normas e tudo que rege essa questão voltada à educação. A mesma coisa saúde, hospitais. Vocês já pararam para pensar a quanto trabalho tem nessa área hospitalar? Então, hoje, quando você vai fazer um exame, ou você tem o seu prontuário médico,
Imagine, o médico, lá no teu plano de saúde, entra no teu prontuário, ele acessa todas as tuas informações. Então você consultou com outro médico que não tinha nada a ver com o problema que você está indo falar com ele, mas ele puxa a tua ficha completa. Já pensou nisso? Então a LGPD, ela atua muito forte nisso. Você não pode ter um compartilhamento de dados não autorizado, não permitido e não necessário, tá? Então existe muito mercado para isso, tá bom? Então a gente vai acabar se especializando numa determinada área, mas é um mercado bem interessante para quem quiser estudar um pouquinho sobre o assunto, tá? Então, como eu falei para vocês, né, a LGPD se aplica aí em várias situações. Na construtora, ao contrário do que as pessoas pensam, obras tem muito LGPD, né? E todo mundo, em todos os setores praticamente a gente vai ter isso. E vai ter que ser feito todo um processo de entender quais são os dados, fazer um mapeamento, fazer um diagnóstico, né? Para poder estabelecer o que vai ser feito em relação a isso. Então, realmente é como se fosse a implementação de um sistema de gestão da qualidade, tá bom? Então, questões a serem consideradas. Ao contrário também do que muito se fala, LGPD não é só política de privacidade. Vocês devem ter observado que hoje, quando vocês vão fazer alguma coisa pela internet, o pessoal já diz, nossa política de privacidade, nossa política de cookies. Sim, isso é necessário, mas a LGPD não é só isso. Até porque muitas vezes aquele texto que está escrito ali não reflete o que deveria refletir, tá bom? Então não é sair por aí fazendo salvar como, copiando textos da internet e implementando nas empresas, porque você vai ter que avaliar cada situação diferenciada. Então você vai ter que informar o seu usuário que dados você coleta, né? Como que você trata, que cuidados você tem no armazenamento, quando que se descarta. Então existe uma série de informações que vão precisar ser informadas e vão ter que ser estudado cada caso a caso. Então, cookies a LGPD não são só cookies, e eu não tô falando dos cookies de bolachinhas gostosas, né? Tô falando dos cookies, aquele que a gente diz sim, ou melhor, a gente nem lê, só clica o sim, né? A política de privacidade também, então não é a única coisa. Tem a questão de termos e permissões, que também é bem comum hoje na internet, a gente está vendo essa questão de termos e permissões, precisa ser avaliado. Existem vários termos e permissões que contêm questões que não são aplicáveis, né? E que não resguardam efetivamente a empresa, então vai ter que ser estudado caso a caso. Sim, caberá uma revisão de contratos, então todos os contratos da empresa terão que ser revisados para avaliar caso a caso o que se aplica em relação ao LGPD e que tipo de tratativa precisa ser feito, tá bom? Toda a questão de coleta, então você avaliar se você precisa coletar o dado naquele momento ou não. Então, um exemplo clássico, né? Quando você vai fazer uma pesquisa de uma roupa, eu tô querendo comprar um vestido. Quando eu tô pesquisando o vestido, ninguém pode me pedir dados de cartão de crédito, endereço, fazer cadastro. Eu só tô pesquisando, eu não quero fazer cadastro. Daí diz assim, eu quero ver aquele vestido, mas para eu ver esse vestido, eu tenho que colocar meu e-mail. Tá errado, contra a lei, né? Porque ver o vestido, ainda eu não tô fazendo nada, eu só tô vendo. Aí, beleza, eu vi o vestido, aí eu gostei. Aí, eu quero comprar. Opa, se eu quero comprar, aí eu preciso dar outras informações. E aí ele vai coletar aquelas outras informações. Aí ele pode, eu vou ter que fazer um cadastro. Aí sim, ele vai coletar meu e-mail, meus dados. E aí, por fim, eu tenho que pagar esse vestido. E aí, para eu pagar o vestido, sim, nesse momento, eu preciso coletar os dados do cartão de crédito. Então, a lógica é a mesma. Eu só posso coletar os dados no momento em que ele realmente é necessário. Então, vale, por exemplo, na construtora, quando você está fazendo um processo seletivo. Você precisa, no currículo, saber todas as informações da pessoa? Você precisa do RG, do CPF, na hora que a pessoa está se candidatando para uma vaga? Então, você tem que pensar. Então, se não precisa, você não vai coletar essa informação, né? Quando você vai pedir uma assistência técnica, por exemplo, na sua empresa, eu preciso colocar o CPF? Mas eu só quero colocar uma reclamação, pior, ou eu quero saber sobre um apartamento. Aí eu tenho que colocar meu CPF lá? Tá errado.
dado, não pode. Então, é isso que vai ter que ser mapeado e avaliado, né? Porque você tem que coletar o dado na hora em que ele realmente é necessário, tá bom? E a gente tem mania de fazer banco de dados, né? Nossa, quanto mais dados eu coletar, melhor. Esse era o pensamento que a gente sempre teve. Agora, o melhor é a gente coletar o essencial, porque quanto mais dados nós coletarmos, maior a nossa responsabilidade e maior o problema que a gente pode ter caso exista um incidente, né, um vazamento de dados, tá bom? A questão de sistemas informatizados, então é um outro ponto a ficar, as pessoas ficarem bastante atentas, as empresas ficarem bastante atentas. As empresas vão ter que verificar com as empresas fornecedoras, né, como que ela está tratando essa questão da LGPD, vai ter que ser feito um levantamento, então isso tem a ver com acesso, permissões, né, então normalmente quando você tem um sistema, você parametriza permissões. Esse processo de permissões, ele vai ter que ser um processo bem pensado, tanto pela empresa de software, na hora que libera os pacotes de permissões, como para a empresa construtora, que vai ter que pensar, tal pessoa realmente precisa ter acesso a esses dados? Porque hoje, o que é o comum? Não, vamos liberar uns 3 ou 4, porque se um não tiver aqui, o outro acessa. Mas precisa ser 3 ou 4, né? Eu até entendo que não possa ser uma única pessoa, mas precisa ser todo mundo e precisa ser acesso a tudo. Então, todas essas questões vão ter que ser avaliadas num processo de adequação em relação ao LGPD, tá bom? Temos um bom trabalhinho aí pela frente. Eu vou falar rapidinho para vocês 3 pilares aí com relação ao LGPD e numa próxima live eu vou detalhar cada um deles aí para a gente poder entender um pouquinho mais de como que funciona e como que é esse processo de implementação aí na empresa, tá bom? Então vamos lá, a LGPD ela trouxe 10 princípios e tem um 11º princípio, né, que eu entendo que deve ser o primeiro, que é o princípio da boa-fé. Então a lei ela parte do princípio de que a empresa tem boa-fé e tudo em cima disso. Então, o que nós precisamos é demonstrar o que nós estamos fazendo em relação à proteção dos dados pessoais, tá bom? Então, na minha opinião, esse é o princípio número 1, certo? Além disso, ela vai falar da finalidade, tá? Que é mais ou menos isso, eu tô coletando um dado para quê? Se esse dado que eu tô coletando é para fazer um cadastro, ele só pode ser usado para o cadastro. Você não pode ter desvio de finalidade. Então, é cadastro. Eu não posso usar para outra coisa, né? Se eu estou coletando para e-mail marketing, ok, eu posso usar para e-mail marketing. Mas você tem que informar o usuário para que você está coletando esse dado. E não pode ter desvio de finalidade. Necessidade, que foi o que eu falei para vocês agora, né? Eu preciso coletar nesse momento esse dado. Então, esse é o princípio da necessidade. A gente vai ter que avaliar. É agora que eu preciso desse dado ou eu posso coletar ele um pouquinho mais para frente? Adequação. Então, se o dado é adequado, considerando a finalidade e a questão da necessidade. Livre acesso. Então, o titular ele tem que ter acesso aos seus dados pessoais, tá? De forma simples e gratuita, não pode ser cobrado e tem que ser fácil, né? Eu tive um caso, que eu vou contar rapidinho para vocês aqui, que foi com o PicPay. Eu fiz um cadastro no PicPay em 2012 e eu não sabia o login, a senha, não lembrava. E o pior, o cadastro que eu fiz, o e-mail não era mais aquele e o telefone não era mais aquele. E quem disse que eu conseguia ter acesso aos meus dados para fazer uma atualização? Eu passei... Olha, sem brincadeira, acho que mais de 1 ano para conseguir ter acesso a isso. Ou seja, eles não garantiram o princípio, né, do livre acesso, tá bom? Qualidade dos dados. Então, qualidade dos dados até tem uma relação direta com o livre acesso. Nesse meu caso, eu não garantiram o princípio da qualidade dos dados. Por quê? Eu não tinha como atualizar o meu dado lá para que ele realmente fosse um dado de qualidade. Imagine, um cadastro com e-mail e um telefone que não eram mais meus. Tá? Transparência. Então, a transparência tem que ser o princípio de tudo quando a gente fala na LGPD. Não há problema, você pode mandar e-mail marketing, você pode tratar os dados desde que exista transparência com o titular de dados, que ele saiba que você vai usar para isso e que ele saiba o que você vai fazer com esses dados, tá?
Questão da segurança, então é preciso proteger os dados desse titular contra qualquer incidente ou vazamento. Prevenção, né, para evitar, obviamente a gente não pode trabalhar reativamente e sim preventivamente, então na qualidade a gente entende bem isso, não é trabalhar em cima da não conformidade e sim na ação preventiva, né, então aqui cabe bastante essa questão da prevenção. Não discriminação, então você não pode de alguma forma utilizar esses dados de forma discriminatória, então a gente tem que garantir esse princípio. E prestação de contas, né, que você precisa poder prestar contas aí com relação a esses dados, tá bom? E depois a LGPD fala das bases legais. Então, a gente vai, baseado nos princípios da lei, vai avaliar a finalidade, vai avaliar a adequação, necessidade, tudo isso, para cada tipo de dado coletado. E esses dados a gente tem que enquadrar numa base legal. E as bases legais são a questão do consentimento, que é quando você dá o flagzinho lá no sim, concordo, tá? Muitas vezes sem ler, mas é quando você dá o flagzinho no consentimento. Isso quando a gente está falando, obviamente, do virtual, mas muitas vezes é uma assinatura de um termo, né, no físico, tá? Obrigação legal, quando a gente não tem opção, né? Tem várias coisas que a gente precisa tratar dados de forma legal. Um exemplo, documentação de funcionários, dados de funcionários. Você tem lá GFIP, você tem uma série de informações que você, inclusive, entrega para o governo, né? Para você poder garantir, inclusive, os direitos, né, do colaborador. Então, é relacionado a uma obrigação legal, não tem uma opção. Exercício regular do direito de processo é garantir o direito de toda pessoa de poder entrar na justiça, né, reivindicando algo, tá? Então, nessa situação, é uma base legal, você pode fornecer os dados para que a pessoa possa exercer esse direito. Tutela da saúde, então é quando você tem que autorizar serviços de saúde, então aquela questão de ter uma pessoa hospitalizada, precisa de um tratamento, de um exame, né? Proteção da vida, que daí é uma coisa maior, então pense lá na questão de Brumadinho, lá, aquele acidente terrível, você precisa usar dados de geolocalização de alguém que ficou soterrado lá, né? Então são situações, sei lá, de proteção à vida, para evitar qualquer problema e tudo mais. Políticas públicas, então quando o governo utiliza aí dados relacionados para fazer melhorias do sistema público de saúde, transporte e tudo mais. Pesquisa, então assim, você pode ter institutos de pesquisa como, por exemplo, universidades, IBGE, né? Então todos esses institutos. Proteção do crédito, que é uma coisa que só existe no Brasil, na GDPR, né? Na norma europeia não existe, tá? Então aí vai falar mais voltado para a instituição financeira. E legítimo interesse, né? Que leva em consideração realmente o legítimo interesse da empresa para tratar esses dados com finalidade econômica, mas para isso existe um testezinho que precisa ser feito. E para a gente finalizar, então, os 8 direitos do titular de dados que tem que ser considerados, tá? Que é o direito à confirmação dos seus dados, ao acesso, né? Que eu comentei com vocês que eu não tive essa opção. A retificação, que é você justamente corrigir os dados eventualmente errados. Cancelamento, então você não quer mais receber um determinado e-mail marketing, você não quer mais receber um aviso no celular, uma mensagem, então você tem que poder cancelar isso. A portabilidade, né, quando você vai fazer a questão de transferência de dados, então você tem essa questão em algumas situações de transferência. Compartilhamento de dados, então muitas vezes, como eu falei, uma empresa muitas vezes precisa compartilhar, né, com outros, então você tem que indicar que entidades aí têm acesso e tudo mais. E revisão de decisões automáticas são aquelas situações onde muitas vezes a análise é feita por um sistema automatizado. Então, você manda fazer uma simulação do crédito no agente bancário para ver se você consegue comprar uma casa própria. E aí ele analisa e dá negativo. Mas, pelo teu histórico, pela tua renda, você consegue. Você tem que pedir uma revisão dessa análise muitas vezes. Então, revisão de decisões automatizadas fala nessa questão de você realmente poder ter uma revisão aí, um outro tipo de análise, tá bom? E aí entra a questão do programa de adequação LGPD. Então, vai ter um processo aí, como eu falei para vocês, vai existir um trabalho de conscientização, vai existir um trabalho de mapeamento de dados, né?
é mapeamento de dados, um processo de gap analysis, que a gente fala para a gente avaliar o risco e estabelecer aí um planejamento para implementação, fazer a implementação propriamente dita e o monitoramento, ou manutenção. Então não acaba, ele é permanente, assim como o sistema de gestão da qualidade, ele tem que ser monitorado. Convido vocês a participar da próxima live, onde a gente vai estar trabalhando aí essa questão dessas bases legais, princípios e direitos dos titulares, para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, tá bom? Se essa live foi útil para você, compartilha com seus amigos que precisam saber um pouquinho mais sobre a LGPD e a gente se encontra na próxima live, ok? Tchau, gente! Até mais! Obrigada!